Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com o Krakencast, tá? Um grande detalhe, hoje não ia ter, por causa do feriado, mas eu vim aqui para encher os picuados de um amigão meu, o Saulo. Falei, Saulo, eu vou aí te atrapalhar. E a hora que eu cheguei aqui, tive uma grata surpresa de conhecer uma pessoa maravilhosa, com um projeto maravilhoso. E aí falei para ele, tem um horário, vamos fazer? O Saulo falou, agora. E ele falou, bora. Tá? Então nós estamos aqui de novo, então compartilhei o link, depois vamos colocar, siga a gente, depois vai para o YouTube. Nosso canal no YouTube é o Krakencast. Tem uma entrevista lá, mas devagarinho nós vamos colocando as demais. Tá? Eu sou Jefferson Virgílio. Tá? Isso aqui do Krakencast. Vou fazer uma descrição. Eu tenho o que me resta de cabelo preto. Eu tenho aqui uma barba grisalha. Estou com uma camisa quadriculada. Tá? Um óculos caramelo. O nosso cenário aqui são duas paredes com uma ideia de cidade. Então tem prédios, alguma coisa dos dois lados. Duas TVs. Luminárias, ar-condicionado e duas câmeras. Tá? Saulo, demorou, mas você está aqui com a gente aqui fazendo o nosso programa aqui, cara. Boa tarde. Seja bem-vindo. Eu prometo ficar quieto. Faz uma descrição sua, Saulo. Porque ele é o apresentador, tá? Eu prometo, tá? Eu vi aqui na internet, meu nome é Saulo Tadeu Apes, tenho o cabelo preto grisalho, tô deixando ele crescer. Atrás ele parece um enxame, porque depois ele vai criar aqui um rabinho, segundo o meu barbeiro. Você tá pondo bob aí atrás, você tá enrolando. Tá enrolando, vai ficar... Então, que se me perdoem, porque atrás fica um enxame. Já tomei bronca da Nívia Guerra e tudo mais. Tô com uma camisa verde, tá? Tem uma palavra Berserk, tá aqui na frente, aqui, ó. Tem origem na mitologia nórdica, referindo-se a guerreiros vikings. Boa. Tá? Perder o controle e agir de forma violenta ou enlouquecida. Então é uma camisa que eu coloquei, né? E depois eu fui procurar a origem do que estava escrito aqui para passar para vocês. E tô com 64 anos, minha pele é parda, falo pra caramba, sou radialista e tô aqui hoje do lado do Jefferson e também aqui do Diego, Dom Diego de la Vega, né? O Zorro aqui. Então tô aqui, mas eu prometo que eu fico quieto. Basicamente é isso. Diego, prazerzão, cara, tá? Te recebendo aqui. Satisfação mesmo ter te conhecido. E aí, fala pro pessoal. Primeiro, quero agradecer. O prazer é meu de estar aqui com vocês dois. Obrigadão. Tá. Então vamos lá, eu sou o Diego Duarte, tá? Tenho 39 anos, cabelo preto, barba tem uns detalhes em branco, que é um charme aqui de dálmata, né? Grisalho. E tô com uma camiseta cinza com o logo do Instituto Cria Esperança. Legal. Que é o instituto que eu sou fundador. Legal. Diego, vamos lá então, fala para mim um pouco... daqui a pouco nós vamos entrar no Instituto Cria Esperança, mas o que você fazia antes do Instituto? Quando que você começou sua carreira? O que você fazia no começo? Conta um pouquinho pra gente. A minha carreira profissional, ela foi voltada sempre para o empreendedorismo, né? Eu brinco que eu tenho um registro na carteira para mostrar que talvez aquilo não fosse para mim. E tá tudo bem para quem é. Claro. Tá? Eu convivo com pessoas que têm essa cabeça e tá tudo certo. Mas para mim não é uma coisa que era de mim, que era da minha essência. Eu sempre fui do risco, né? Eu gosto de arriscar, eu gosto de jogar, eu gosto de tentar pôr as minhas ideias para acontecer. Então, eu sempre trabalhei com alavancagem de negócios, criando soluções para pequenos negócios, para pequenas empresas, para negócios que precisavam se salvar, porque a gente entende o quanto isso é difícil, e para negócios que precisavam alavancar e ser melhores naquilo que eles fazem. Então, a minha carreira sempre foi em torno de criar soluções para negócios, soluções de maneiras aí inteligentes, baratas e tudo sempre foi muito para esse caminho aqui. Então, antes do Instituto Cria Esperança, o Diego sempre foi essa pessoa que ajuda o empreendedor a se desenvolver e a criar negócios com perspectivas melhores. Legal. E Diego, me fala uma coisa, você parou com essa consultoria para se dedicar ao Instituto ou você continua fazendo ainda? Hoje é bem pouco.
Bem pouco. Tá, eu falo que hoje 99% do meu tempo, 0,9999 alguns ali, é completamente sobre o Instituto. Porque existem soluções e social business, existem negócios sociais que podem criar alternativas e caminhos. Então, hoje eu continuo ajudando muitos empresários que eu conheci no meio do caminho aí, só que com soluções estratégicas voltadas para o social. Então, esse é um diferencial dentro do próprio Instituto, né? Eu falo que impacto social é uma inteligência estratégica e às vezes as pessoas não entendem como que o social pode agregar dentro de uma empresa. Mas existem muitos caminhos aí para isso acontecer. Até, Diego, antes da gente falar do Instituto e começar dessa outra fase, né, da sua carreira, o Krakencast, ele foi criado para o seguinte, para falar com quem está empreendendo, tá, para o empreendedor e microempresário, até o pequeno empresário, aquele que está estudando empreender e aquele que está buscando, porque o sonho do brasileiro, né, é sempre ter o negócio próprio. Tá? Então a ideia é a gente levar essa acessibilidade para esses 3 pilares que eu te falei. E por que isso? Eu participo de alguns eventos, alguns congressos, e muitos que eu participo, o palestrante está lá, ele fala, pô, nós fizemos um projeto, tudo, e tinha aí um budget de $100 milhões. Cara, com $100 milhões eu brinco que eu crio um outro planeta Terra, cara. Então, com dinheiro, eu não estou desmerecendo. Empresa grande tem que ter budget, tem que ter reserva, tem que ter... Legal, mas isso não se conecta com a realidade do empreendedor, do micro, do pequeno. É bem distante. Hoje você vai no banco, você chega no banco e, poxa, eu precisava de um empréstimo. O que você tem? Ah, eu tenho, sei lá, um carro, um imóvel, qualquer coisa do tipo. Quanto tempo tem que ser o CNPJ? É a primeira pergunta. 6 meses eu não consigo. Caramba, eu estou dando a garantia. Não, independente da garantia. Essas dificuldades que o empreendedor tem de levantar um capital para fazer as coisas acontecerem, eu acredito que é 90 e poucos % de quem começa a empreender que tem essa dificuldade, né? Então, pela sua bagagem, pelo que você fez, até mesmo, por mais que você fale, mas peraí, Jefferson, eu pegava num ponto depois, a hora que ele já tentou, não deu certo, eu tentava identificar onde está o problema e resolver. A pergunta é a seguinte, o que você identificou de maior problema em quem empreende no Brasil hoje? É a falta de grana? É a falta de um plano de negócio? É a falta de uma análise mais detalhada, uma análise SWOT que a gente tinha feito, que muita gente fala isso é besteira, mas é muito funcional, né? O que você identificou como um dos principais, o principal problema no empreendedor hoje? Cara, eu acho que é falta de clareza. A informação que você trouxe é importante. A gente está num país onde... acho que o Saulo, depois ele consegue ver ali esse dado com mais clareza, mas... a gente tem mais MEI do que empresas aí já estabelecidas. E a falta de dinheiro, ela é real para quem quer vivenciar esse sonho. Mas o principal mesmo, quando a pessoa começa a empreender, pela essa bagagem que eu tenho aí, pela experiência que eu tenho, e até hoje eu vejo muito isso com as pessoas que eu começo a conversar, é clareza. Qual é o problema que aquela pessoa resolve? Porque aí, muitas vezes, isso começa a se confundir no meio do caminho, e aí que o capital do giro do cara vai embora por um caminho que não fazia sentido para ele, o perfil de cliente do cara ele investe onde não precisaria, e essa falta de clareza desse conhecimento aí, muitas vezes o pouco dinheiro que se tem, ele começa a criar ralos ali sem a pessoa perceber para onde está indo. Então, o principal hoje, para quem quer empreender, para quem já empreende, é ter uma clareza total. Que solução eu entrego? Qual é o problema que realmente eu resolvo? E a partir daí você começa a ter um olhar diferente para o teu próprio negócio. Eu falo muito, e eu falava muito mais disso, que assim, as pessoas se apaixonam por aquilo que ela criou. Só que o filho é seu, né, irmão? Não precisa ter a paixão pelo filho que você tem. E às vezes assim, você fala assim, eu tenho um produto maravilhoso que foi essa xícara que eu criei, cara, e ninguém vai fazer nada igual a eu no mundo. Tá, só que se ela não resolver o problema, eu não quero saber da tua xícara. E muitas vezes o empreendedor esbarra nisso. Ele cria algo perfeito na cabeça dele e não entende qual é a política do mercado para aquilo. O que o mercado quer ou não. Isso é uma das coisas... Ô, Saulo, manda ver, tá? Que eu tô falando, você fala também. Eu tava focado ali na internet, que o pessoal tava pedindo, manda o link. Então eu comecei a mandar o link, obrigado. Né? Porque o pessoal tá pedindo, então eu tô focado nisso. E uma das coisas, Diego, dentro do que você falou, que eu via muito, que eu conversava, a pessoa falava assim, olha, eu quero vender uma caneca branca. Quero comercializar a caneca branca. Eu falava, legal, por que a caneca branca? Ah, porque eu acho tão bonita, tá? E o teu cliente acha bonito?
Exatamente. O que eu acho, eu tenho que ter na minha casa, não no meu comércio, o que eu gosto, o que eu acho. No meu comércio tem que ter o que o cliente gosta, né? Então uma das coisas que eu via que tinha muitos problemas era isso, até hoje. Aí, então você fala com algumas pessoas que ela mostra uma paixão pelo negócio que você fala, que legal, mas eu não quero. É que a sua opinião de consumidor, ela não pode se confundir com a sua estratégia de empreendedor. Exatamente. Você tem que entender que são coisas distintas. Você faz aquilo que você gosta e você faz aquilo que tem que fazer. As pessoas têm que ter essa clareza. Por isso que eu falo muito sobre clareza. Né? No meu tempo tinha um jogador, muita gente não conhece, o Sócrates. E ele jogava no Corinthians. E ele era médico, formado pela USP. Estou falando há 30, 40 anos, um pouco mais, um pouco menos. Gostava muito dele. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Porque o pai de um amigo, que eu tenho há muitos anos que eu não vejo, esse senhor já desencarnou há muito tempo, se eu não me engano ele era massagista do Santos. E um belo dia, chegando no apartamento desse meu amigo, eu encontrei o Sócrates lá, tomando um café lá, tomando umas pinguinhas e tudo mais. E ele era muito amigo desse massagista, né? E eu o conheci, sentei ali e comecei a conversar com ele. E ele era uma outra pessoa. Sabe, você vê, tinha uma formação, era médico, formado na USP e tal. E diz a lenda, não sei se é verdade, tá, gente? Estou falando aqui de orelhada, tá? Mas diz a lenda que o Sócrates torcia pelo Santos. Mas na hora de jogar e colocar a camisa do Corinthians, ele é lá para fazer gol. E fazia. Então, uma coisa é o que eu gosto. Outra coisa é o que o meu cliente gosta. Mas é isso. Sim. A maioria das pessoas hoje, a gente conversa e eu pergunto, por que esse produto? Por que isso? Ah, não, porque é legal o que você falou, né? Eu tenho um filho, eu não tenho, mas se tivesse um filho, como vocês têm um filho, o filho de vocês é o melhor do mundo, mas aquela história, né? Falando em negócio, não pessoalmente, pelo amor de Deus. Sim, para você, não para mim. Exatamente. Para mim é outra coisa. Você entendeu? Então, isso que a gente procura levar e informar, tá? Então, aqui nós já recebemos franqueados, franqueadores, várias pessoas e, assim, o que eu percebo é assim, poxa, todo mundo fala que trabalhar com o que gosta é maravilhoso. É maravilhoso, mas é rentável. Minha mãe falava dessa lenda. Exatamente. Né? Tem que fazer o que gosta. Essa é a maior mentira que eu ouvi na minha vida. Eu ouvi uma vez um ditado, até lembrando, que falava o seguinte... pessoal, que eu vou falar de pobre e rico de empresário e não de valor, de dinheiro, tá? Então o pobre seria o que está começando agora e o rico que está mais tempo no mercado. E ele falava o seguinte, o pobre faz o que gosta e o rico faz o que é necessário. Aí que está a diferença, né? Então, assim, eu pergunto por quê? Como o nosso público é de empreendedores, é interessante ouvir uma opinião sua que estava aí na frente de várias pessoas, né, empresários ajudando, né, dando diagnóstico. E uma coisa, que eu pergunto, que o pessoal, para mim, é recente, há uns 8, 10 anos que eu comecei a dar muito mais valor para isso, que é o marketing, né? A questão do marketing é muito importante, porque as pessoas normalmente não sabem para que ela quer vender também. Não então, sabe assim, com quem se fala o produto. O primeiro momento era clareza e o segundo sempre foi o cliente que ela tem na cabeça ali. Porque muitas vezes a xícara branca, beleza, você pode vender ela para 100 pessoas. Mas às vezes você está comunicando para 10 que gostam de preto. Cara, não faz sentido. Exatamente. Então, assim, entender para quem você está fazendo a linha, tudo é em torno disso. Então, a comunicação ela vai por esse caminho. A sua página da internet vai por esse caminho, o teu site, se faz sentido ter um site ou não, se faz sentido ter no e-commerce ou não. Uma série de coisas ali se baseia para quem eu vou comunicar, entende? E as pessoas, ela pula essa etapa porque ela está apaixonada no produto, ela está apaixonada no serviço, porque eu sou bom nisso, e é natural. Perigoso isso. E ao mesmo tempo é natural, porque quem começa a empreender, normalmente ela começa a empreender naquilo que ela é boa de fazer. Então, por exemplo, eu sou bom de fazer bolo. Eu acho que eu vou vender bolo. Só que é maturidade empresarial. Porque o cara ele avança, ele começa a vender 10 bolos. Ele fala, opa, aqui tem um negócio. Aí todo mundo em volta dele fala, cara, por que você não vende? Ele, então, tem um negócio. Aí de 10 ele passa a vender 15, a 20, 30, 40, 50. Chega um determinado momento que, para sustentar tudo aquilo que ele fez de investimento, porque ele comprou um forno diferente, ele comprou formas, ele comprou matéria-prima, ele foi fazendo um monte de coisa no meio do caminho aí para poder dar conta daquilo que ele estava começando a vender.
Aí, os 50 ele parou de vender e começou a vender 40. Aí ele começou a vender 30. E a gente entende que o mercado ele funciona dessa forma. Porque todo dia você comer bolo, chega uma hora que você fala assim, cara, eu não quero comer bolo hoje. Pronto. Entendeu? Pronto. Para um cara que tá ali sem grana, sem fluxo de caixa, isso aí faz o quê? Dá aquela balançada no barco que o cara começa a se perguntar assim, meu, e aí, isso aqui era para mim mesmo? Será que é isso que eu queria? Será que era isso? Aí ele começa a ir por esse caminho. E qual é o lance que eu falo da maturidade? É o cara entender assim, ó, tá, hoje eu vendo um bolo pro Saulo, mas peraí, quem tá em torno do Saulo que gosta de bolo? Como que eu faço para comunicar com essa outra pessoa? Que é a prospecção, né? Prospecção ativa no meio do caminho. Todo negócio ele precisa de prospecção ativa para se manter na linha do tempo. E o melhor marketing é ter o consumidor que está feliz. E como né? eu faço o Saulo ser o meu maior propagador daquilo? Então as pessoas esquecem isso porque ela começa por essa paixão. E o cara, quando ele está lá fazendo o que tem que ser feito, ele fala assim, cara, eu não gosto de fazer prospecção, mas eu tenho que fazer. É o que eu vou ter que fazer. O Fernando dos Reis falou na palestra dele aqui no Papo Café que a gente fez. O Jefferson estava aqui no dia na palestra, não estava? Ele falou assim, você jamais pode ser o seu principal vendedor da sua empresa, porque senão você deixa de fazer aquilo que é preciso ser feito. No início tudo bem, no início você vai ser lá o seu vendedor, tá? Mas depois monta uma estrutura para essa estrutura sair vendendo para você, senão você perde o foco. E é verdade. Você sabe, minha mãe ela falava quando era criança, tem uma lenda, né, Mãe Coruja, ela falou, por que tem essa lenda Mãe Coruja? Porque era assim, diz a lenda, segundo minha mãe, eu era criança, ela falava que era o seguinte, que uma coruja tinha lá os filhotinhos, né, no ninho, e ela tinha uma águia, sei lá, um pássaro que caçava filhotinhos em ninhos, né. Aí a coruja virou lá para esse pássaro, sei lá, uma águia, vamos falar que é águia, tá? Falou assim, olha, seguinte, eu tô aqui, preciso sair para caçar, mas pelo amor de Deus, se você vai caçar aqui na minha região, não ataque o meu ninho. Eu falou assim, mas por quê? Então, eram meus filhotinhos que nasceram. Não, mas como é que eu vou saber que são seus filhotinhos? Ah, são os filhotinhos mais lindos da floresta. E o pássaro, tudo bem lá, a águia falou, tudo bem, então não vou atacar, né? Não vou atacar esses ninhos. E aí ele atacou uns ninhos lá. Aí quando a coruja chegou lá no ninho dela, tinha sido, né, todos os filhotinhos tinham sido capturados. Aí ela perguntou lá pro Praga, mas você atacou meus filhos, não sei o quê. Aí falou assim, mas você falou que eles eram os mais lindos da floresta, os seus filhos são horríveis, né? Quer dizer, o mercado é essa águia aí, né? Às vezes você se apaixona tanto pelo seu produto, seu serviço, você tá lá, vou fazer bolo. Mas a estrutura que você montou, de repente, cara, o mercado não quer bolo, o mercado quer brigadeiro. E você não faz por birra. Sim. Por orgulho. Ou por paixão, porque assim, isso aqui é muito perfeito, paixão, você tem que gostar disso. A pior coisa é paixão, cara. Ah, é? A pior coisa é paixão. Porque a paixão é o seguinte, a paixão você vai falar tudo de bom do seu produto. Então eu chego aqui e falo assim, ô Saulo, você tá fazendo a caneca? Poxa, que legal. Rapaz, você não... Essa caneca, é uma caneca que nem tinha antigamente, caneca mágica, lembra? Sim. Que você colocava o líquido quente, ela ia mudando de cor. Pô, essa caneca aqui no líquido frio, ela faz isso, no líquido quente ela muda de... Então você mostra tanto sua paixão no negócio que você não entende minha necessidade. Você fala muito, que é uma coisa que eu vi, achei formidável também numa palestra, numa grande empresária aí, que ela falava assim, o problema muitas vezes de você falar com a pessoa é o seguinte, eu sentei aqui para falar com o Diego. Então o Diego falou, Jefferson, que trabalho que você faz? Eu sou mentor, legal, senta aí. Aí eu chego aqui e falo assim, ô Diego, eu sou mentor, eu já fui mentor do Saulo, eu já fui mentor do João, eu já fui mentor do Pedro, do Manuel, já fui mentor de empresas grandes, empresas pequenas, já fiz a mentoria e olha, eu falo inglês, eu falo não sei o que. Lindo. Só que qual que é a tua necessidade? Eu não deixei você falar um minuto. Exatamente. Parecia uma entrevista de emprego, né, cara? Eu te falei tudo que eu sei que eu faço, mas não vi a sua necessidade. Sabe qual é o cara que mais vende? O que mais escuta. Exatamente, porque ele entende a necessidade. Boa. Ele entende a necessidade. Pega qualquer empresa e fala assim, qual é o cara que mais vende para você aqui? Aí você vai mapear o comportamento do cara. É o cara que mais escuta. É o cara que mais tem relacionamento. É o cara que... E relacionamento que eu digo não é por interesse. É o cara que tem um relacionamento genuíno. Que ele vira e fala assim, profissional. Mas qual que é a sua necessidade? Sabe? O que está acontecendo com você? Cara, eu preciso trocar de carro. Poxa, bacana, mas o que você gosta de carro? O cara vai te escutando. Porque no final... É você que deu a solução. Cara, eu quero um carro assim, desse jeito, dessa forma, desse modelo. Ele foi dando a necessidade dele e você foi montando o produto. Será que foi isso que aconteceu com o mercado que a Anitta entrou? Porque veja bem, muita gente fala da Anitta
cantora brasileira, tudo bem. Ela pode até, como qualquer ser humano, é que eu falo, né? Um bom mestre de judô jamais evita o tombo, ele aperfeiçoa a queda. Mas ela pode até ter cometido várias burradas no caminho dela. Mas querendo ou não, ela ou a equipe dela encontrou um mercado. Então eu não posso falar, Saulo, mas você não compra o produto da Anitta? Provavelmente não, mas tem alguns produtos que eu até gosto. Uma vez eu vi ela cantando com a Andrea Bocelli e adorei pra caramba. Então é assim, é um produto que normalmente eu vou comprar? Eu não, mas milhares, milhões de pessoas vão comprar no Brasil, no mundo inteiro. Então tudo bem, encare isso como negócio. E eu acho isso importante. Você vê o mercado, entender o que o mercado quer e falar, bom, se eu tenho uma padaria aqui que faz pãozinho, também pode fazer doce de leite, também posso fazer sonho, também posso fazer pãozinho de queijo. Isso vai atender o mercado. Não seria então quebrar o orgulho, não? Quebrar a ignorância, quebrar o orgulho, quebrar o medo? Seria isso, não? Eu acho que não é ignorância, não é nada disso daí. É você simplesmente pesquisar. Fazer uma pesquisa de mercado. Hoje tem o Sebrae aí, que tem várias palestras interessantes, né? Tem muita a própria coisa. internet, né? Exatamente. Sim. Mas acho que o princípio é a pessoa entender que ela não está ali para criar um produto, ela está para resolver um problema. Aí que tá. Ponto. É isso que não vê hoje. O que é empreender? É resolver problema. É isso. Ela não tá lá para criar você um produto. contrata, por exemplo, uma empresa de pintura? Porque o seu problema é pintar. Cara, eu preciso pintar esse ambiente aqui. Sua parede tá feia. Sua parede Você tá tem um feia. problema. O problema que você tem é aquilo. Pintar. Cara, eu preciso comprar um pãozinho. Então o seu problema é, cara, eu preciso de algo para tomar um café da manhã, um café da tarde. Eu preciso suprir essa minha necessidade. Se você tá com gripe, você levanta gripado. Você toma um remédio ou chupa um sorvete? Vou procurar o remédio. Por quê? Para solucionar a questão do problema da gripe. você tem um problema, qual que é a gripe? Qual que é o remédio? É o remédio, não o sorvete. Então o empreender hoje é isso. Você tem um problema, você entender. Teve um case que eu achei muito legal. Né? Resolvedores. Tem um case que eu achei legal, que era de uma padaria numa cidade bem pequenininha. Então o cara fazia o quê? A padaria dele tinha movimento de manhã e não tinha mais. E ele fez o quê? Falou, caramba, o que eu faço? Minha padaria pequena e tal. Foi um cara lá, tem uma chaminé, legal, vamos fazer o seguinte. 1h30, 2 da tarde, começa a assar pão. Ele falou, pô, mas não vende. Ele falou, assa que vai vender. Então, quer dizer, já tinha passado o horário do almoço, até começar a assar o pão ia ficar pronto umas 3h30, 4 horas. Aquele cheiro despertava o interesse, Sim. A pessoa ia lá comprar para tomar um café da tarde. Então, ele até criou uma condição, né? Mas o chamariz foi a questão aí de ligar o forno, né? E aquele cheiro toma conta. Ele criou a demanda, né? Exatamente. E aí eu pergunto isso, Diego, porque parece que hoje as pessoas elas estão muito travadas, né? Então você fala assim, olha, faz isso, ele faz aquilo e acabou. Não faz mais nada. E a pessoa que ela tem uma ideia, ou que ela pesquisa, ou que ela inova, a chance dela se dar melhor é muito grande. É a questão do risco, né? Exatamente. Então, por exemplo, aí é o que você trouxe, a questão do financeiro, aí vai as crenças, a base daquela pessoa. Perfil geracional impacta diretamente nisso, tá? Por exemplo, você tem pessoas que têm um pouco mais de idade, dificilmente ela vai se arriscar, porque ela foi criada dentro de um modelo que ela precisa estar estabilizada, então o risco de arriscar ideias ou soluções novas para ela é muito mais perigoso, vou colocar dessa forma. Tem o lance do cultural, por que essa pessoa foi empreender? Ela foi empreender porque ela é apaixonada por empreendedorismo, ou ela foi empreender porque ela não teve outra solução e o único caminho foi isso? Boa. Essa pessoa que vai porque ela não teve outra oportunidade, ela encara aquilo como um trabalho e arriscar para ela, cara, não é o critério. Ela só precisa ganhar o dinheiro dela para voltar para casa e ponto. O cara que vai pela paixão, pelo empreendedorismo, o cara ele quer voar, ele quer arriscar, ele quer ver o negócio dele grande. Assim como eu já conheci pessoas, por exemplo, que queria que o negócio dela fosse gigantesco, e com pessoas que eu já falei que falavam assim, cara, isso aqui pra mim disse que tá bom, e tá tudo bem. Aí é mais perfil, né? É do perfil do cara. No meu tempo tinha uma banda chamada Blitz, isso tem uns 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e o cantor da banda, ele foi convidado para fazer uma propaganda de cigarro na Estrada 66, nos Estados Unidos, que é onde o pessoal andava de moto e tal. Aí perguntaram para ele, mas por que você está fazendo propaganda de cigarro? Você fuma? Ele falou, não, eu como. E me pagaram bem, o que tem? Então assim, o cara fez a propaganda, tá? E tudo bem, fazendo do produto que era o cigarro, porque tem um mercado para isso.
Então eu acredito que às vezes você precisa ter. Eu, sinceramente, não sei se todos os seres humanos são humildes. Eu não sou uma pessoa humilde, mas eu tenho atitude de humildade. Então chega um momento que tem uma oportunidade de você fazer um bom dinheiro, um bom negócio, de maneira digna e honrada, por que não? E eu sinto que isso talvez seja o maior erro, a maior dificuldade de muita gente que está começando um negócio. Não perceber o negócio como negócio. Então, olha, eu fazendo brigadeiro, eu vou ter uma receita de R$1 milhão por mês e vai crescer. Eu fazendo pãozinho, eu vou ter só uma receita de R$20 mil por mês e pode ser que não cresça. Eu sinto que é como o Jefferson falou. É que assim, empreender muitas vezes, e o Diego tá aí com mais experiência até, né? Que a gente empreender, ele é assim, cara, ele é um jogo de xadrez, ele não é tão simples quanto se parece. Boa. Eu fiz uma consultoria uma vez numa empresa que ele quebrou vendendo. Ele tinha um negócio, subiu drasticamente e quebrou. Eu falei, mas como que pode? Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, cambalacho, alguma coisa. Mas eram pequenos detalhes que influenciava direto no negócio dele. Então uma das coisas assim que ele fazia e era quebrou muito por complicado. Excesso de pedido? Não, ele entregava, mas ele fazia o seguinte: você vendeu hoje para os grandes supermercados ou hipermercados, cara, a regra é dos caras. Tá. Então ele vai comprar de você, muitas vezes ele fala assim, olha, eu preciso comprar e eu compro, não sei se mudou, mas até uns tempos atrás eles compravam. Se ele fechava um pedido com você e eu tenho 10 lojas, era no mínimo um pallet por loja. Só que os caras pagavam como? R$60,90. E aí o cara falava assim, caramba, vou pagar R$60,90, eu tenho que comprar bem. O que é comprar bem? Comprar à vista. Então o cara comprava à vista e vendia parcelado. Não aguenta. Não aguenta. Se ele não tem fluxo de caixa. Não aguenta, cara. E aí se arrebentou. E aí você fala para as pessoas, não, mas como pode comprar vendendo? Você é louco. Quebrar vendendo. Então são alguns detalhes que eu falo, né? Participar de algumas palestras, até um brainstorm que é muito legal, você está ali trocando ideia, cada um fala de uma situação, um case, alguma coisa, é importante. E também os detalhes, porque assim, tem coisas, depende do ramo de atividade da pessoa, que é muito daquele ramo o problema que pode aparecer. E principalmente, eu acredito que as pessoas não entendem o que você falou do pão e do brigadeiro. Sim. O que me dá mais dinheiro, o pão ou o brigadeiro? O brigadeiro. A margem, é a margem de lucro, entendeu? né? Por exemplo, você pode falar assim, eu vendo 2 pãezinhos que pagam a mesma energia que eu coloco para vender 100 brigadeiros. Tá. Então o que é melhor vender? Tá, entendi. Entendeu? E a pessoa perde a mão nesse sentido. Boa. Há uns tempos atrás, não sei se vocês acompanharam, o McDonald's ele suspendeu o McFish. Parou, voltou agora, uns tempos para, mas tinha suspendido. Por que suspenderam? Porque eles viram que o tempo que o cara perdia para fazer um McFish, ele tinha feito 2 Big Macs. Ah, boa. Então tira do cardápio. Eu ganho tempo, a pessoa já comeu, já gostou, eu não fico tendo que empurrar aquilo, porque eu tenho peixe, estraga e por aí vai. Então tudo isso é estratégia, não é o que eu quero, é o que eu posso fazer. Tanto que eu vi uma reportagem, depois até te mando, que assim, o McDonald's ele não é o que vende mais. Tá? Então ele não é o que tem a maior receita hoje. Agora cá entre nós, o Big Mac é uma delícia, né? É gostoso, o cheddar, né, cara? Olha, eu vou te falar. É uma delícia, não, cá entre nós. Ele não é a empresa que mais vende. Só que se você juntar todas elas, não dá o valor da marca McDonald's. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. O que o McDonald's resolve? Qual é o problema que o McDonald's resolve? Então, para mim, o McDonald's, que é mais ou menos o que falaram da Harley, né? Falaram uma vez para um cara, né? O que é a Harley Davidson? O cara falou, empresa de moto. Falou, não, estilo de vida. Ah, boa. E o McDonald's, eu acho que é um momento ali, né? Uma experiência que você tem ali dentro, né? Não é nem tanto a questão de matar a fome, né? Então, na verdade, o foco do McDonald's é te entregar comida rápida. Então, qual é a solução do McDonald's? Sim. É praticidade. Comida rápida, praticidade. Você não chega no McDonald's querendo que a balconista lá, a menina que te atende, esteja com um sorrisão e feliz. Você só quer pegar o lanche rápido. O tempo que você já entra no McDonald's pensando assim, quanto tempo vai demorar meu lanche aqui? Tanto é que o McDonald's automatizou grande parte das operações dele para aquele touch lá automático, porque ele entende que a solução que ele te entrega é comida rápida.
Então todo o processo dele é desenhado para que a comida seja rápida. O Burger Não é King simpatia, também tá não é, assim, né? não é essa entrega que você não vai lá. Quando você quer um atendimento, uma experiência, você vai no outro lugar, você não vai no Mac. Exatamente. Sim, Entendeu? sim. O outro Mesmo exemplo, por exemplo, porque- é a Coca-Cola. Por exemplo, você toma Coca-Cola porque a Coca-Cola te gera memórias afetivas. Porque Isso. tudo na Foi em volta na da Coca-Cola Coca-Cola. é em volta disso, entendeu? Que uma baita sacada de marketing é o caminhão deles passando, Sim, né, cara, no final do ano. Aquilo lá exatamente. pô, você lembra da época de criança. pô. E é talvez a marca mais conhecida do mundo e talvez a marca que mais investe em imagem no mundo. Quer dizer, eles são muito estratégicos. Eu realmente, como empresa, eu acho tão bonito isso. Sabe, que nem a própria Burger King também, eu acho que também está nesse mercado aí. Outras marcas aí que são famosas. Quer É dizer, que o Burger King é assim, cara, ele ficou tão refém, muitas vezes, do McDonald's, porque o que eles alegam? Eles alegam o seguinte, pô, eu construí aqui um McDonald's, tá. McDonald's fez toda a pesquisa de pessoas que passam por ali, próximo vai ter um BK. Tá. Porque ele aproveita o estudo do McDonald's, né, para levantar ali e fazer. Só que assim, eu vi esses dias atrás aí que o Burger King, agora que ele parou de trabalhar com Pepsi, está trabalhando com Coca-Cola. Ah, tá. Por quê? Porque no Brasil é Coca-Cola, não é Pepsi. Entendi. E aí vem a entendi. história, será que não demorou muito para virar essa chave? Se o Interessante. McDonald's está trabalhando com Coca-Cola faz a vida inteira. Sim, sim. E o sim. BK. Então, essa mudança, ou esse tempo que você tem para se adequar ao mercado, à demanda, que eu acho que eles pecam um pouco. Ah, tá. Você tá, entendeu? tá. Pô, eu vim para cá, Estados Unidos é Pepsi. Então, Sim. se eu for montar um negócio nos Estados Unidos, eu sei que é Pepsi. Por que eu vou pôr Coca-Cola? Entendi. Ou meu bolso é muito fundo para mudar a cultura, eu tenho tempo e dinheiro, né? Sim. Ou eu tô querendo quebrar. E são duas empresas incríveis, né? São a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, que é referência mundial, né? Querendo ou não, são empresas assim É muito fantásticas. Eu admiro muito essa pluralidade nas estratégias, quando você tem uma empresa com 50, 100 anos ou mais, que a cada dia realmente se torna moderna. Eu acho tão importante isso, essa pegada, sabe? Eu acho tão eu acho que já importante está isso. intrínseco nos caras essa evolução, essa melhoria Porque o cara contínua, ele tá com né? a cabeça na solução, não no produto dele. É, né? Tanto que pra você ver que como que são as coisas, né? Aqui no Brasil, ao invés dele subir o preço, que sabe que a situação está difícil, o que eles fizeram? Diminuir a embalagem. Ah, que E existe interessante. estratégia também da Coca-Cola. Por Exatamente. exemplo, a Interessante. Coca-Cola tem produtos que eles usam para aumentar a quantidade de venda da Coca-Cola. É isso aí. Por exemplo, quando você vê aquelas Fantas abacaxi, Fantas Sim. Guaraná, isso, aquilo, outro, você vê essas coisas que você fala assim, cara, essa aqui é uma edição limitada. Cara, não é. A estratégia é que a Coca-Cola ela deu uma caída na venda. Entendi. Aí o que ela faz? Ela joga um produto para você chamar atenção, que é esses Guaranás aí, esses refrigerantes com sabor exóticos ou diferentes, Sim, que você sim. acha que é uma edição limitada. Só que quando você toma um gole daquilo que o seu paladar não associa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É, Coca-Cola. Vou tomar uma Coca para compensar essa Entendi, brincadeira aqui. entendi. O que, aquela- que ele faz? Ele vende mais. Aquela- Que loucura, hein? aquela Uma edi- excelente estratégia. Aquela edição Parabéns que aí. eles fizeram, não sei se vocês provaram, mas era a Coca-Cola de café, cara. É. Eu gosto de aquilo pra mim, desculpa, era horrível. É. Ah, é? E aí o que eu fazia? Eu voltava pra convencional, Pra né? O meu, dá uma convencional. latinha. Hoje mesmo, eu vi um negócio que eu achei formidável. Eu É. não acompanho, eu gosto assim de ver, tirar o barato de futebol, mas não acompanho muito. E eu tava na padaria, que nem eu falei pra vocês de manhã, e acabei, pra você ver como que é eu brinco que é vício, né? Não sei se é gosto ou se é vício. Comi ovo mexido com bacon e pão, tomei um cafezão com leite, mas antes de ir embora teve que fazer o quê? É. Coca-Cola. Incrível. E aí eu né? falei pro amigo que tava lá, falei, meu, vamos rachar uma? Ele falou, vamos, de 600, vamos. Acabei de beber, vi um negócio estranho, refletindo que a garrafa é transparente. Falei, caramba, o que é isso? Tirei o rótulo, uma figurinha da Copa. Ah, é. Então eles estão colocando figurinha da Copa, aumenta o consumo, é o que ele falou, estratégia para venda, Que né? eu acho lindo. Tem dentro do álbum tem uma página da Coca, tá? É. Da seleção da Copa. É. Você sabe que tem um amigo Henrique Morbi da ID Publicidade, ele fala, Saulo, é assim. Hoje em dia é assim. Quem não tem a competência para criar uma ideia nova, uma estratégia nova, tem que ter no mínimo coragem para copiar de quem tá O certo. Silvio Santos falava isso, né? Ah, ele falava De se isso? copiar. Ai, Você sabe que eu vejo grandes empresas hoje no mundo, a Philips mudou, a Rolls-Royce mudou, a Ferrari mudou,
a Lamborghini mudou, quer dizer, a Volkswagen mudou, quer dizer, a Chevrolet mudou, a Ford mudou. Então, são empresas que elas têm um capital intelectual, um pessoal renovado. Essa agilidade, esta flexibilidade, essa visão de negócio, de mudança diária, mensal, semanal, anual, também deveria passar para as pequenas e médias empresas, para as empresas que estão começando também, não deveria? Mas sabe o que eu acho? Aí eu acho que é o gap que falta no empreendedor pequeno, ou o cara que está começando. O que é? Ele acha que isso não é para ele. Ai, caramba. Qual é o maior erro? É achar que não é para você. Entendeu? Porque a partir do momento que você tem essa clareza... Quer ver? Vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quem é o maior concorrente da Boticário? Não sei, eu não saberia dizer. É a Cacau Show. Cacau Show. Porque ambas, qual é a solução que eles resolvem? É presente. É momento ali, é um carinho que você demonstra. Os dois resolvem a mesma coisa. Porque se eu não sei qual é o gosto do perfume do que a Sol, pessoa gosta, tá? Pô, eu vou comprar um chocolate. E quando você olha pro lado, tem uma Cacau Show. Você fala, cara, vou resolver dessa forma aqui. É isso. Aí você marcou o chocolate momento. Você não erra, né? Só que quando você entende essa política de mercado, a mulher que faz uma xícara personalizada, com um bombonzinho dentro e uma embalagem, ela resolve o mesmo problema dos dois caras grandes. Exatamente. Só que ela resolve o problema pequeno no bairro dela. Só que se ela se posiciona dessa forma, você concorda comigo que eu não saio da minha casa ali que tem... Na minha rua tem uma moça que faz isso e vou até um shopping, vou até um lugar para buscar um presente, porque eu sei que ela faz ali do jeito que eu quero, da maneira que eu gosto, da maneira que a pessoa gosta. Tá do meu lado, né? Ela tá do meu lado. Então, essa moça que faz a xícara, muitas vezes ela não pensa assim, cara, qual o problema que eu resolvo? Ela só acha que ela faz a xícara. Exatamente. E isso limitou ela. Ela não se posicionou da maneira com que as pessoas se tornou atraente. E uma coisa que as pessoas não prestam atenção, assim, quanto maior você fica, mais problema você tem. Então chega na hora que eu faço aquela alavancagem de venda, começa a ter muita venda, começa a vir muito problema. Aí eu travo. Por quê? Porque eu começo a resolver problema, eu não começo a ver o que o mercado está mudando, o que o mercado busca, começa a resolver problema. E você quer ver uma coisa que é muito interessante, que aí além de estratégia, é você parar, pensar, conversar. E eu falo até uma ousadia, tá? Mas a ousadia é pro lado do bem. O rapaz que eu entrevistei, um amigão meu, da Mr. Duck Donuts, semana passada. Ele me mandou as fotos que eu sempre peço, a próxima vez. Hoje nós não vamos falar do Instituto, que é para você voltar. Hoje nós vamos falar de business só. E aí o que acontece? Ele pegou, o Fábio fez o seguinte, criou os donuts dele, que são muito gostosos, maravilhosos. Falou, tá, criei, aprovei, tá, e o que eu faço com isso aqui agora? E começou venda, marketing, tal, não sei o que. Daí, deu 5 minutos, ele pegou e falou, quer saber de uma coisa? Como vem a história? Não, eu já tenho, né? Vamos ver se eu consigo sim. Catou o telefone dele, começou a vasculhar e achou o Danilo Gentili. Ah, que legal. Mandou mensagem, o Danilo respondeu, preciso falar com você. Bom, se falaram por telefone. Ele falou assim, Danilo, é o seguinte, eu estou lançando um Donuts, eu quero te mandar para você experimentar e ver se está gostoso. Pronto. Porque a tua opinião é legal. Você pode fazer isso? Ele falou, olha, eu não estou no Brasil, mas só é o seguinte, manda para minha mãe. Se minha mãe aprovar, eu te divulgo. Pronto, acabou. Tá bom. Mandou para a mãe dele. Deu uns dias, o Danilo ligou para ele e falou, cara, minha mãe amou os seus donuts. Ele falou, então eu vou mandar para ela. Cara, você pega hoje, que ele mandou as fotos que vai girando o negócio, tem ele com a Marília Mendonça, tem ele com o Danilo, tem ele com um monte, o Diego Portugal, com um monte de artista, dupla sertaneja. Então o que acontece hoje? Hoje vai ter um evento, vai ter uma festa aqui. Eles ligam para ele e falam, Fábio, nós estamos aqui em 10, manda 10 donuts. Ele manda, todo mundo tira foto comendo. Mas foi um pouco de sorte que o cara gostou e hoje espalhou nesse meio. Sim. Então a divulgação é automática. O produto era bom e deu certo. Mas é o quê? É pensar. Então eu falo do marketing porque, cara, tem um monte de coisa de marketing que eu vejo que ele explodiu por causa do marketing. Você falou uma coisa agora. E o marketing mudou, tá? Assim, que eu vou cortar rapidinho. Todo assim, dia, ó, né? Completamente mudou. Assim, ó, hoje, por exemplo, o TikTok Shop é um dos canais de vendas mais rentáveis que existe. Exatamente. Entendeu? Como que funciona? O cara abre uma câmera aqui e começa a falar do produto dele. Não, eu vou falar uma coisa para você, meu. Com essa inteligência artificial, muda a cada 3 horas, meu, se bobear. Com inteligência artificial, porque, querendo ou não, você tem profissionais aí que ainda usam o papel lápis caneta, como eu. Todo dia
eu tiro de 20 a 60 minutos por dia. 20 minutos do café da manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos na hora da janta, para desenhar, pintar, escrever com a mão. Papel, lápis, caneta. Eu sou canhoto, mas eu também treino a mão direita. E isso, na hora que eu vou pro computador, me dá uma agilidade mental. É como se tivesse feito exercício, sabe? Academia da mente, que nem minha amiga Carol Coelho fala. Exercitado o cérebro fica mais forte. Então você escrevendo com as duas mãos, exercitando o cérebro, na hora de ler um livro, tomar uma decisão, fazer um trabalho, o cérebro fica muito mais poderoso. Então eu vejo que o marketing hoje, quem tem inteligência artificial e paralelo a isso exercita o cérebro, o marketing muda a cada 3 horas se bobear. Então eu me lembro de uma história, aconteceu já tem mais de 20 anos, de um jovem que eu conhecia, ele falando que a lanchonete dele estava montando lá uma hamburgueria e tal. Era uma moda na época, hamburgueria pra cá, hamburgueria pra lá. Acho que tem uns 20 e poucos anos. E não, porque a minha carne é especial, falando com o meu telefone, eu falei, cara, que carne especial? Carne é tudo igual, eu falei pra ele. Não tem essa carne especial, só de boa qualidade ou não. E eu fui na hamburgueria dele. E o pai dele fazia um molho lá, que era uma delícia. Eu falei, cara, o teu diferencial não tá na carne, tá no molho. Eu não sei, depois que eu falei isso, eles não sei, eles mudaram, acho que pro interior, nunca mais a gente se encontrou, mas eu sei que o cara arrebentou, porque ele não estava mais focado na carne, estava focado no molho. Então esse é o diferencial. Então, para mim, às vezes, o Jefferson, o Diego, isso é o pessoal não percebe isso. Mas isso é o que o verdadeiro diferencial. O que ele fez? Você tá vendo? Ó, ele achou a dor, que era o quê? Eu não quero simplesmente hambúrguer gostoso. E ele sanou essa dor com o molho. Pô, fez um molho. Porque o hambúrguer é o commodity. Exatamente. É o commodities, olha Exatamente. que legal, olha que legal, né? Tem um pessoal. Nunca me também agradeceram por isso, até de mal até hoje. teve um pessoal que eu achei muito legal, eles são do interior. Interior não, desculpa. Acho que é litoral norte. E o que acontece? Eles tinham um lugar de hot dog, chama Caramelo alguma coisa, até marquei aqui, não sei se é hot dog caramelo ou caramelo hot dog, é caramelo alguma coisa. Caramelo hot dog. E aí o que acontece? Eles começaram o quê? Você ia lá comer um cachorro quente, então falava assim, ô Diego, seu cachorro quente deu R$15, com refrigerante deu 20, você falava, legal, você não quer fazer um valorzinho maior? Pix, em vez de você fazer de 20, você faz de 20, o que você sentir? Aí você falou, mas por que isso? Ele falou assim, porque tem gente que vem aqui e não tem condição e com essa gordura a gente dá o cachorro quente para ele. Pode ser uma pessoa que não tem realmente condição de comprar, como pode ser alguém que esqueceu, descarregou o celular, eu não consigo pagar, tô sem dinheiro, esqueci o cartão, sei lá, por motivo. Ele não fica sem comer, ele come. Você falava, tá bom, e começou a conversar. Isso viralizou de uma forma que o Neymar fez uma divulgação. Fiquei sabendo que tem um hot dog assim, assado lá no litoral norte do Caramelo. Cara, muito legal a ideia de... Ou seja, o que aconteceu com o negócio da mulher? Explodiu. Até o momento que ela fala que um cara de fora do país falou assim, vi o vídeo de vocês, vi que vocês estão ajudando, gostei demais, é o seguinte, eu quero deixar, aí tem um número, eu vou colocar aqui um número fictício, tá? Mas vou deixar tipo 150 hot dog pago, me paga o Pix que eu tô mandando para vocês o valor. Ou seja, trabalhou com a necessidade, deu uma condição diferenciada para quem não tem. Então hoje, se você, qualquer um de nós chegar lá como, esqueci a carteira, não, sem problema, tranquilo, vai lá. Então ela conseguiu um marketing bom, conseguiu uma boa divulgação, estourou e o pessoal começa a lutar pela causa. Tanto que ela faz até um negócio que eu achei interessante, que assim, tem um cachorrinho que passa lá toda noite, ela dá o dog dele, entendeu? Não põe nada, só põe o pão ou a salsicha e o cachorrinho leva embora. Tem um nome aqui, eu procurei aqui na internet o significado, a origem do nome cachorro quente, tá? Para o pessoal não ficar pensando besteira, o nome cachorro quente surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, a partir de uma associação visual com a raça de cão da Shumhood, conhecida como salsicha. E a crença popular e urbana de que as salsichas vendidas nas ruas naquela época continham carne de cachorro. Aqui é umas explicações aqui. Então o pessoal fala, cachorro quente, que parte do cachorro a gente vai usar? É só cachorro, macho? Não é isso não, tá gente? Fica pensando besteira, não é isso. Pelo menos essa informação que tá aqui. Não sei se tem outras aqui, né? Que são lendas, né? O pessoal, às vezes, a gente tem uns nomes que marcam, né? Por exemplo, Ferrari, Lamborghini, Gillette, Xerox, quer dizer,
são marcas que marcam assim, e você fala, caramba, como é que pode, né? Ela encaixa tão bem no produto que ela... Então, mas aí que Que tá, ela né? serve pra vender, né? Aí é a fidelização da marca, né? Um trabalho de branding que eles fizeram muito bem feito, e uma coisa que assim, hoje se eu chego para você e falo assim, pega uma Gillette para mim, você fala, legal, se eu falar, pega uma lâmina de barbear, você fala, o que é isso? Cotonete é o maior exemplo disso. Cotonete. Cotonete. Ah, é, o cotonete. Cotonete é a marca, né? Flexíveis, né? Hastes flexíveis. Não tem nada a ver com a marca. A marca é o cotonete, é uma das marcas, né? Virou um produto que você associa facilmente aquilo. Então, assim, isso daí é o ápice do negócio, né? Você chegar a tua marca, ela ser identificada como aquele produto, né? É um negócio assim fora de série, né? E a Coca-Cola. A Coca-Cola que você vem falando aí, eu vi uma pesquisa esses dias, que o CEO da Coca-Cola, que é um brasileiro, ele ganha 30 milhões de dólares por ano. Ai, que bonito, hein? O Warren Buffett, que investe, acho que ele tem 5% da Coca-Cola, ele ganha 700 por ano. Olha que Com maravilha. 5%. Olha. Por isso que você vê as propagandas tomando Coca-Cola, você Sim. falou, eu lembrei. Meu, 700 milhões de dólares por ano ele por ganha. ano. Para beber Coca-Cola. Porque ele é investidor. Que maravilha. Ele é investidor. Que Tanto Como que que ele ajuda a marca dele para ganhar mais dinheiro? Não sei. Ele vai aparecer nas grandes mídias e ele toma uma latinha de coca. Coca-Cola. Boa, boa, mostrando, né, dando ar. Ah, isso também é importante, né, para você marcar a sua marca, né, quer dizer, o dono da marca fala, não, eu assumo... Quer ver, as pessoas, quer ver um exemplo gigantesco assim, atual? É a CIMED. CIMED. Por que a CIMED vende muito mais do que vendia antes? O produto dela é o mesmo, cara. É o mesmo. Porque o João Adib botou a cara. Sim. Então as pessoas, elas se conectam às pessoas, elas se conectam à semelhança. Então assim, você vê a pessoa ali, se tornou, você compra porque você fala assim, cara, isso aqui é de tal pessoa, é bacana, é isso, aquilo outro. E o pequeno empreendedor, ele cai nessa malha, porque ele quer botar o produto na frente, ele esquece que é ele que vende, é ele que faz a comercialização do processo. Né? Mas quando que aí, agora você me despertou uma curiosidade, com todo respeito aqui no Kraken Quest, né, pergunta, agora que ele que é o dono do programa, tá? Que não é o canal Papamia, tá, gente, com todo respeito. Mas assim, quando é que a marca se torna mais importante do que o produto? Existe esse fenômeno que eu já ouvi muito disso falar, quer dizer, eu tenho um produto, o produto é maravilhoso, mas quando que a marca se torna mais importante que o produto, mais forte que o produto? Quer dizer, porque a marca só pode ser forte se ela gera credibilidade. Ela gera credibilidade por causa da qualidade do produto. É intrínseco, uma coisa ligada à outra? É quando você foca que o cara está vivenciando a experiência. Ah, tá. Porque você comentou sobre o sonho. Por que você come 2 sonhos a cada 40 dias? Ah, que eu adoro. Porque é a experiência que você vivencia naquele momento. Uma É maravilha. aquilo, é o que você está degustando. É. Não é só sobre o sonho. O sonho é só o produto que te gera aquela sensação, aquele sentimento. Aonde a marca se torna mais importante? Porque a marca remete àquela sensação. Um exemplo disso, a Nike. Quando a gente fala de Nike, a gente fala de saúde, de esporte, disso, daquilo outro. O produto é o de menos. Você vai no médico hoje, o médico fala pra você assim, cara, você tem que cuidar da sua saúde, você vai ter que fazer academia. Você sai de lá e fala assim, vou ter que comprar um tênis. Pra fazer academia, vou ter que comprar o quê? A Nike, porque, pô, eu preciso ter mais saúde e tá associado a isso. Exemplo disso que você está falando, que é maravilhoso, é o filme do que as mulheres gostam, né? Com o Mel Gibson, né? Que ele chega num ponto que ele trabalha numa agência de marketing, eles falam da Nike. Então tem uma mulher correndo, só filma do joelho para baixo dela, um pedaço, depois filma ela, e ele começa a contar a história, ela correndo e falando. Pô, você no meio do mato, respirando ar puro, pensando não sei o que, e a mulher correndo. Ou seja, em momento nenhum falou, compra o Nike. Ah, boa. Mas ela trabalhou o quê? A ideia do produto está inserido no teu sonho, no teu dia a dia, no que você está buscando, o que você está pensando e tal. Então é um negócio maravilhoso. E o pequeno empreendedor, ele deixa de pensar muito no que ele pode ser de diferente ou fazer de diferente. Aí ele cai nesse erro, nessa malha. Tá? E quando eu falo pequeno empreendedor, a gente está falando de tudo. Tanto do cara que comercializa uma xícara, quanto o cara que faz um bolo. Aí a gente está falando de todo. O cara que já está estabilizado ali há 10 anos prestando serviço, ele já tem uma condição melhor, mas ele deixa de pensar no diferencial dele. Um exemplo, eu tenho um filho de 4 anos, tá? E a gente pede hambúrguer pelo delivery aí, beleza. Hambúrguer é hambúrguer, certo? Um é mais gostoso, porque eu gosto mais, aí é paladar. Sim. Certo? Aí eu falei assim, um amigo meu montou uma hamburgueria, eu vou pedir dele. O que ele mandou? Um hambúrguer, uma coquinha
em um docinho. O que ficou na cabeça do meu filho de 4 anos? Então, Pai, pede naquele cara que manda o docinho. docinho. Não era o hambúrguer, era a experiência que ele falou assim, então eu como o hambúrguer, a batata, eu tenho o guaraná e eu tenho o docinho do final. Docinho. Ele entendeu que os outros não tinham. Olha Então que qual era o diferencial do legal. cara? E sabe qual era o docinho? Uma paçoquinha. Que Pronto. bonitinho. Compra Então, a caixa ali por... Qual era a experiência que esse cara criou de diferente? Aí você vai falar pro meu filho, vamos pedir um hambúrguer? Ele vai pedir no cara do docinho? Pega do docinho, olha que legal. Estratégia, né, cara? Você Entendeu? sabe E é que coisa eu- simples. não. Quanto que custa uma paçoquinha ali? Se você pegar a Você caixa e pega a dividir, caixa, é é lógico, 30 centavos. centavos. Ô, Diego, 30 você centavos, me sim. deixou com medo. Você sabe que você me deixou com medo. Agora eu tô com medo de você, sabia? Por quê? Porque eu comentei ali no café, comentei ali do meu corte de cabelo com que eu tomo refrigerante como do sonho. Já guardou isso, tem umas 2 horas, eu comentei assim, ele já guardou. Ele já guardou. Isso, falando, esse é o cara, papel do consultor aí, Não, empresarial. cara. Não é verdade? Você só fica de olho, você só memória fica de fotográfica, que tem que você ficar só esperto. Você né? só fica Sou de- inocente. é. Ó, Você tem só um fica de livro, ouvido. não sei se vocês já leram, que chama O Poder do Hábito. Poder do hábito. É, se não leu, Não, dá uma não vi lida. ainda. Poder Você do consegue entender, hábito. por exemplo, qual é os gatilhos que gera. Então, por exemplo, por que eu faço Eu acho isso? que eu li o Poder do Agora. Tem uns 5 Não, anos. É o poder do hábito. Do hábito. É, Tá, você depois começa a eu vou entender ver qual qual é que o ciclo que você tem sobre tudo. Não só Não, você, como capa amarela as com umas pessoas. letras em vermelho, o Poder do hábito. Eu vou procurar, vou pesquisar. Procura depois, você vai ver. É o poder do hábito. Tá. E ele te explica sobre isso e por que a gente faz determinadas coisas. E quando você tem essa essência, e aí que era o lance que eu tinha um diferencial no mercado quando eu atuava muito mais sobre isso, era que assim, a primeira coisa que eu gerava era assim, deixa eu entender como o cara está funcionando. Quais são os gatilhos emocionais dele, porque muitas vezes o sabotador do próprio empresário é ele mesmo, e ele não percebe. E aí você vai tirando essas lacunas e você começa a entender até porque a pessoa para tomar um cafezinho a cada 20 minutos. Qual é o desejo, qual é a ânsia, o que ele está aquilo, por que ele está fazendo aquilo. E isso, o marketing hoje, ele traz isso muito porque ele aplica o neuromarketing, a neurociência aplicada a isso. Porque as grandes Engenharia empresas... social, né? Por que as grandes empresas têm tanto resultado? Porque o cara estuda o comportamento do consumidor dele. Exatamente. Ele não estuda o produto, ele estuda o comportamento do consumidor. Tá, por que a Coca-Cola se posicionou por momentos felizes? Porque ele entendia que na mesa de domingo, as garrafas em cima da mesa era Coca-Cola. Nossa. Então, era E reunião de felicidade, família, era né? reunião de família, era laço, era isso, era aquilo outro. Aí o que o cara começou a vender nas propagandas dele, não foi mais a Coca-Cola. Não era o lance do batom, né? Compre Isso, batom, é, seu filho exatamente. merece batom. Me irritava essa propaganda. Até hoje me irrita essa propaganda. Porque fala muito do produto. Aí não era o momento que ficava feliz. Você pode ver que as propagandas hoje, os comerciais, eles estão voltados para o storytelling. Tipo assim, conta toda uma experiência que você fala, cara, eu tô assistindo um comercial. Aí eu não tô assistindo um comercial, tô assistindo uma novela, um fato. Aí quando você vê no final, o cara falou do produto. Quando você O falou... Boticário tá fazendo muito isso. Quando você Caramba, falou, história, né? quando você falou do que aquele que vende mais é o que ouve mais, me lembrou um capítulo numa série muito interessante que tem lá na internet, chama Bones. Então tem um personagem nessa série que ele é um agente do FBI, ele serviu no grupo de operações especiais do Exército, ele é um atirador de escola. E ele tem um amigo também, investigador, um policial no Japão, como se fosse o FBI japonês, e ele tem uma frase que ele fala muito interessante, por que esse agente do FBI conquistou lá um chefe japonês, porque ele ficou nas reuniões 3 dias só ouvindo, não falou nada. O agente do FBI que foi no Japão, participar de uma palestra, de umas reuniões lá, ele ficou 3 dias só ouvindo o Bambambam lá do Japão falando. No final de 3 dias ele foi pro rapaz e falou assim, parabéns, você ficou ouvindo durante 3 dias, não falou nada, para mim isso é um sinal de respeito, você ganhou o meu respeito. Olha que legal, né? Você me fez lembrar esse capítulo nesse filme, quer dizer, o respeito em ouvir o outro, isso é tão bom, né? Sim. Sim. A pessoa, ela te fala tudo, né? Porque aí Se o você consultor... deixar a pessoa falar, ela vai falar Porque tudo quem para tem você. a dor quer falar. Ela dá todas as respostas que você precisa, se você ouvir. Você não precisa abrir a boca. Você só deixa a pessoa ver. Ela vai te dar tudo que ela quer, tudo que ela busca, e ela vai te falar, eu quero isso.
E o Você não precisa abrir a diferencial, boca. ele nasce, às vezes, de como você propõe a solução pro cara. Exatamente. Você já pegou Entendeu? algum empreendedor assim que foi te procurar pelos seus serviços e ele começar a chorar assim na tua frente? Chorar mesmo, assim. Já, cara que tá quase quebrado, assim, tipo assim, ó, cara, se eu não fizer isso, eu não tenho o que fazer amanhã. Mas aí você percebe, por exemplo, que o cara tava travado, não era o produto do cara só. Era ele chegou no momento que ele tinha tanto problema interno que os processos dele estavam, assim, tumultuados e ele se perdeu. É o que você falou sobre, ele cresceu, mas a cabeça dele não acompanhou o negócio dele, isso acontece muito. Cara, e assim, é o que eu falo para todo mundo, cara. Todo mundo fala assim: o que você quer? Para qualquer pessoa que você for perguntar hoje, empresário, o que você quer? Crescer. O que você quer? Crescer. O que você quer? É unânime. Só que a hora que você fala assim, ó, junto com o crescimento, tem mais problema. Mas como assim? Ele se apega ao quê? Eu vou vender mais, vou ter mais dinheiro. Como vem mais problema? Cara, vem problema de tudo. Você tem problema de processo, você tem problema de pessoas, você tem problema de produção. Meu Você já Deus. pensou, você tá ali, fechou um pedido grandão, o cara atrasou a matéria-prima, e aí? Um abraço. Aí você tá negociando a matéria-prima, veio outro e fala assim, ó, o cara que tava fazendo lá, embalando, faltou porque a mãe dele faleceu. O que você faz? E empreendendo é receita de bolo, tá? Porque tem cara que morre justamente pelo inverso, porque o cara se prepara, eu vou montar um negócio hoje. Aí ele compra um CRM que custa uma bala, Isso. ele compra isso, ele estrutura isso, ele compra um monte de coisa para os processos dele está muito claro, porque todo mundo falou disso. Só que o cara não vendeu, irmão. E que adiantou? Ele se prepara pro tsunami e o tsunami não vem. Diz uma coisa, pergunta de leigo. Ele se prepara o tsunami no meio do lago. Vocês despertaram em mim uma pergunta agora, com todo respeito. Eu estou no canal Krakencast, não é o canal Papa Amiga, que fique bem claro. Então estou aqui como convidado, tá? Né? Quem manda aqui é o Jefferson, tá? É o seguinte, vocês me despertaram uma coisa. Vocês já pegaram algum tipo de cliente assim, olha, você tem uma estrutura incrível, você fabrica coxinha, tá? Maravilha. Só que eu estou percebendo que o produto que você está fabricando, o mercado não quer comprar, mas a estrutura que você tem vai te ajudar a fazer panela de alumínio. E o mercado quer comprar panela de alumínio. Você já pegou algum cliente assim, de ter uma estrutura para fazer um produto A, só que o mercado não quer o produto A, mas o mercado quer o produto B, e essa empresa tem estrutura para fazer o produto B. Vocês já pegaram algum? Eu já passei assim? por situação assim, mas o cara não queria mudar. Aí é o lance da paixão pelo produto. E normalmente 100% dos casos a pessoa não quer mudar, porque ela é apaixonada pelo produto. Nossa. Isso aqui é o mais interessante de tudo. Acho que o Diego vai concordar. Consultor, mentor, qualquer coisa hoje. É a profissão mais fácil do mundo, que você ganha mais dinheiro sem fazer nada. Sim. Sabe por quê? 90% das vezes, principalmente no meu caso, o cara te chamava para você validar a ideia dele. Sim. Então assim, eu tô fazendo, mas tá dando tudo errado. Aí você chega e fala, você tem que mudar isso. Como que um cara chegou agora e fala que eu tenho que mudar? Tá? Agora, se você chega e fala, não, continua que vai dar certo. Esse cara é bom, hein? O cara mandou eu persistir, cara, eu vou pagar esse cara. Ou seja, ele vai continuar no mesmo erro, ele vai continuar sem ter resultado, só que ele tá feliz porque ele arrumou alguém que concorde com ele. Nossa. Então você pega alguns lugares que você sabe, eu já teve lugar que eu fiquei 15 dias. Que eu falei, você precisa mudar isso. O cara, por quê? Eu tenho 60 anos, faz 30 coisas, você chegou agora e já quer mudar. Tá bom, eu vou embora então. Pronto, acabou. Ou seja, ele te chama para você corroborar com o erro dele. O que ele quer é uma validação. Exatamente. E aí o pequeno empreendedor, e isso vale para todas as áreas, independente do que seja, é não pensar fora da caixa sobre o que o mercado já tem. Aí é o lance de criar uma coisa nova no meio do caminho. O próprio Instituto, o Instituto Cria Esperança, quando a gente se posicionou, quando eu mudei a estratégia do Instituto e coloquei ele como uma startup social, eu gero um gatilho mental em todo mundo. Cara, o que é uma startup social? Aí que o cara Por vem. que isso? Aí o cara fala assim, mas eu não entendi. Então, o que eu fiz no primeiro momento? É gerar em você o gatilho da curiosidade. Aí quando você veio aqui, você me deu a abertura para falar sobre aquilo que eu falo. A curiosidade foi sua. Exato. Entendeu? Então, o que o pequeno empreendedor também deixa de fazer? Ele deixa de falar assim, cara, como que eu posso romper essa barreira do que eu estou fazendo aqui? Ele parou de pensar, ele passou a resolver problemas, ele passou a ficar preocupado com aquilo outro, e esqueceu da outra parte. Então assim, o negócio ele só vai bem se você pensa nele de uma maneira geral. Então, o ecossistema inteiro, e quando né? você não valida. Eu sou um cara, por exemplo, que eu sempre coloco as pessoas à minha volta para corromper aquilo que eu estou falando. Hoje, por exemplo, como eu uso muito processo de tecnologia, sabe o que eu faço? Eu tenho uma ideia e eu coloco no papel. Aí eu vou e eu programo as IAs
com algumas coisas para que ela coloque todos os pontos negativos do meio do processo. Tem até um livro que fugiu o nome agora, mas qual que é essa estratégia? Eu crio um negócio para quebrar o meu negócio. É isso aí. Então, por exemplo, assim, se o pequeno empreendedor botar isso na cabeça aqui, assim, ó, cara, se fosse uma outra coisa agora, como que eu faço para quebrar o meu negócio? É que aí que você vê a fragilidade do seu negócio. Porque eu começo a ver a fragilidade do meu negócio o tempo inteiro. A fragilidade. Aí eu vou me antecipar. Aí sim você se antecipa. O problema. Você não se antecipa comprando uma máquina nova. Não, se antecipa É difícil mostrar para um cara que está entrando na sua startup social entender o seguinte, amigão, olha, eu estou te colocando no mundo. Ou você é faixa preta bom naquilo que você faz, porque você tá entrando aqui no mercado X, mas tem lá os caras que já estão há 100 anos aí. Então, eu tô te colocando no mundo. É difícil explicar para o cara que ele precisa passar por um processo de mudança radical para ter um produto competitivo, entrar no mercado com os 2 pés no peito e falar, bom, agora eu tô aqui no século XXI, vamos para cima. Cara, difícil. sabe o que faz a pessoa mudar? Duas coisas, né? A gente brincava isso paralelamente, que assim, a cenoura ela tá posicionada à frente ou atrás. Tá. Aonde faz o cara mudar? Quando ele quebra, quando ele tem dificuldades, ou quando ele vai e fala assim, cara, não tenho mais nada para fazer. Porque se ele tá indo muito bem, é poucas as pessoas que falam assim, cara, eu preciso melhorar isso aqui. Quando o cara tá indo muito bem, ele fala, eu sou bom nisso aqui, eu tô aqui há 30 anos fazendo isso aqui. Você chegou ontem. O que mais você ouve. E um detalhe do que você falou, o problema, ô Saulo, não é você mostrar, é a pessoa aceitar. Mostrar você mostra, o problema é ele aceitar. Eu acho que a gente tem um problema, acho que acabou o tempo aqui, né? Diego, mais uma vez quero que você deixe aí uma dica para os nossos ouvintes sobre empreendedorismo, que hoje nós falamos um pouco sobre isso, business, negócios, e a próxima vez que você vier, que vai ser do Vozes que Cuidam, nós vamos falar do Instituto. Tá, então nessa câmera aqui, deixa uma dica aí que para quem está pensando em empreender. Pô, eu quero começar meu negócio. O que você pode dar de dica para minimizar o risco dele? Eu vou pegar um gancho para falar do próprio Instituto Cria Esperança. A gente tem um projeto que chama Cria Negócio. Qual que é a ideia do Cria Negócio? A gente tem momentos como esse com empreendedores. O cara que já está num determinado nível ou o cara que está começando. Estar em ambientes que se fala de negócios vai fazer você já furar a bolha do teu próprio negócio. Porque às vezes eu falando com você fala uma coisa do teu negócio que eu falo, puxa, isso aqui é adaptado para o meu, vai servir. Então, fura a bolha da onde você está. Você não faz negócio. Uma coisa que eu sempre digo e eu falo com muita frequência é, o dinheiro está lá fora, não está aqui dentro. O empreendedor ele passa a ficar dentro do negócio dele e esquece que está lá fora. E quando eu falo de dinheiro, não é só sobre grana, é sobre conhecimento, é sobre pessoas, é sobre network, é sobre uma série de coisas. Então o dinheiro está lá fora. Sai do teu negócio um pouco, que ele é bem demais. Show de bola, o famoso brainstorm. Exatamente. Saulo, considerações finais para a gente encerrar? Tchau. Um beijo no coração, fica com Deus. Até o próximo podcast, Krakencast, Papo Amigo Cast, enfim, tudo aí. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem acompanhado. Fiquei muito satisfeito. Diego, eu falo Gabriel. Gabriel tá lá. Diego, cara, um prazer enorme estar indo, puder contribuir com você lá também. Conte comigo que eu vou contar demais com você aqui também. Pode contar comigo que eu tô sempre por aqui, só chamar. Muito obrigado. Desculpa ter mandado o link um pouco atrasado, mas entrem lá depois, Kraken_Cast, que vocês vão ver essa entrevista e acesse também, curtam lá o nosso canal no YouTube, Krakencast. Siga a gente, curta lá que vai estar todas as entrevistas. Só um pouquinho de paciência que nós estamos colocando aos poucos, mas logo vai estar lá. Quinta-feira que vem nós vamos começar a primeira entrevista do Vozes que Cuidam, que vai ser aqui mesmo, vai ser divulgado, vai chegar para vocês. Assistam, que é uma história maravilhosa. E ótimo abraço, um bom feriado para quem trabalha amanhã, para quem não trabalha, e até semana que vem. Grande abraço, até lá.